Pessoal, eu vou estar mostrando aqui a vocês uma coisa sobre queda de tensão, para que você tenha alguma noção sobre essa questão, o que é uma queda de tensão, se ela é normal, se é anormal, e como também está sabendo tensão de um LED, por exemplo, através da queda de tensão que tem nele. Essa queda de tensão que eu menciono seria a tensão de trabalho desse LED. Então, eu falo em modo simples, assim, na questão de fácil de entender, não é modo técnico. É, a questão da queda de tensão seria a tensão que ele, digamos assim, necessita para que funcione aquele dispositivo. No caso, vamos dizer um LED. Então, ele tem uma queda de tensão e essa queda de tensão é necessária para que esse LED acenda. Qualquer tensão abaixo daquilo, digamos assim, ele não vai acender ou se acender bem frágil, bem fraquinho. Então, até que ponto essa queda de tensão, digamos assim, seria tolerável? Chega um ponto que esse LED se rompe devido ao excesso de tensão. Ou seja, vamos dizer, a tensão de trabalho dele é 3 volts. Eu vou considerar que nem eu falei, a queda de tensão sobre ele é 3 volts. Passou desses 3, está excedendo o que ele necessita para funcionamento e vai queimar. E com uma fonte de bancada, que no caso eu tenho aqui duas, tá vendo? Uma e duas, estão desligadinhas para mostrar com uma coisa também interessante a vocês. Eu tenho duas e essas duas, uma é digital, outra é digital, uma mistura de digital com analógico. Não sei nem dizer, mas essa aqui é totalmente digital. Todos os controles de regulagem dela é digital e essa é mais analógica, os controles aqui de regulagem. Vou mostrar uma coisa a vocês sobre a própria queda de tensão. Só ligar essa fonte eu vou mostrar isso a vocês. E com elas, vamos ver aqui a queda de tensão desse LED. Nós não sabemos, por exemplo, qual é a tensão que esse LED trabalha. Beleza. Tem também esse LEDzinho aqui, que eu acredito que todos conhecem esse. É bem, digamos assim, bem encontrado eles por aí. Quase tudo que é circuito se encontra esse LEDzinho. Tem ele menorzinho, ó. Tem o ele vermelho, azul, amarelo. Lembrando, ó, que essa cor dele não quer dizer qual é a cor que ele acende, não, viu? Alguns desses, por exemplo, acontece de um branquinho desse, que esse que eu mostrei, ó, que é transparente, ele acender vermelho. E por aí vai. Pessoal, vamos ver a questão da queda de tensão, como eu falei. Vocês observam uma coisa, isso aqui é o lógico não, na verdade, o básico para iniciar a compreender um pouco da própria eletrônica. Essa questão da queda de tensão, todo circuito vai existir ela. Eu vou ligar minhas fontes, vou ligar todas duas e vou mostrar a vocês uma questão da queda de tensão. Vou zerar a corrente delas, não estão ligadas à saída de corrente delas, viu? Então elas estão ligadas só os display para mim fazer algum tipo de regulagem. Pronto. Essa está com a saída de 6 volts. Eu vou deixar tudo com uma saída aproximadamente 6 volts, para vocês verem uma coisa. Vou deixar igual. Eu sei que meus LED, a extensão de trabalho deles é abaixo disso, então vou deixar 6. Eu já sei o que é, digamos, está abaixo de 6 volts. Não precisa mais que 6 também para testar. Se eu botasse 30 volts aqui, não teria problema para me fazer esse teste. Vou mostrar a vocês por que não teria problema. Deixa esse 6 também. Esse aqui é mais prata, viu? Além de ter o bipzinho, cada traçozinho que vai no controlezinho, ela cai um ponto. 6 volts, 6 volts. Corrente tudo zero. Ó, tá toda zerada. Como também tá zerado. Eu vou deixar inicialmente aqui, pessoal, 10 mA para vocês verem uma coisa. Vou ligar primeiro essa daqui, ó. A corrente bem baixinha. Essa aqui é bem mais ruim a regulagem de corrente dela, que eu falei para vocês, viu? Eu digo assim, falei, não foi agora. Pronto, vou deixar em 6 mA. Então ela já vai iniciar, digamos assim, uma corrente de 6 mA. Dependendo do circuito, não vai funcionar. Mas eu vou ligar essa fonte, as pontas dela estão aqui, ó, as garrazinhas dela. Vou deixar elas aqui à mostra para vocês verem que não vão estar curto-circuitadas uma com a outra. Ó, não tem corrente saindo aqui, então não está saindo a alimentação. Eu vou ligar a fonte, liberar a tensão aqui. Eu libero nesse botãozinho aqui, ela vai liberar a corrente. E vocês veem uma coisa. Eu vou explicar antes de acontecer para que vocês observem e compreendam. A tensão aqui que eu deixei que é a saída de 6 volts e 6 mA. Essa tensão vai zerar totalmente. Por quê? Porque a queda a corrente aqui exigida do meu circuito, eu não vou nem, não tenho nada funcionando aqui. Mas a queda de tensão será tão alta que vai zerar essa corrente. Por que vai zerar? O capacitor da fonte carregando vai consumir toda essa corrente que é 6 mA e dar uma queda de tensão a ponto desses 6 volts cair totalmente, ficar zerado até que o capacitor comece a carregar e ele começa a voltar a sua tensão. Então, vou deixar a ponteira para vocês observem. A outra acontece a mesma coisa. Não sei se vai acontecer agora, vou ser sincero com vocês, pelo fato que essas fontes
eu liguei, antes de fazer o vídeo, eu liguei elas aqui, já fazendo uns testezinhos aqui para ver se estão tudo ok. Então pode ter que já carregou esses capacitores e quando eu liberar agora essa tensão de saída, os capacitores já tem uma pré-carga anterior devido a eu ter ligado elas. Mas eu sei que elas estando com um bom tempo desligada, os capacitores estiver realmente descarregado, acontece isso. Eu vou desligar só para ver uma coisa aqui, porque mesmo que tenha tensão armazenada nos capacitores, eu descarrego aqui pelas ponteiras. Tá vendo? Curto-circuitei as ponteiras, se tinha alguma corrente armazenada nos capacitores de filtro da saída, zerou. Então vou ligar ela novamente. Lembrando que aqui eu liguei só o display de controle, mas a saída está ainda inativa. Eu vou liberar ela. Vamos ver o mesmo detalhe. Continua nos 6 mA, 6 volts e play. Está vendo? Ó? A tensão caiu totalmente. Minha corrente de liberada aqui está sendo 6 mA. Continua. Eu vou deixar aí. Não mexo. Deixar até assim a mão aqui para vocês verem. Chegará um momento que a tensão restabelece. Está começando. Está vendo? Restabeleceu a tensão. O que houve aí nessa situação? O capacitor consumiu toda, ó, o consumo de corrente parou. Não tenho mais nem 1 mA saindo na minha fonte, como minha tensão está liberada realmente 6 volts aqui. O que é que ocorreu? O capacitor de filtro das fontes de saída, assim que eu dei o start aqui na questão de liberar a tensão nas minhas ponteiras, consumiu toda a corrente que eu deixei que era baixíssima, 6 mA, consumiu toda essa corrente, houve uma queda de tensão máxima na minha fonte, no caso zerou totalmente a tensão, porém a tensão existe, mas ela zerou na questão de queda de tensão, caiu toda a tensão da minha fonte, na saída aqui no caso, sobre o capacitor, e ele começou a se carregar, armazenar a corrente. Quando ele começou a se carregar, chegou um limite que a tensão começa a voltar, subir, 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 alcançou os 6 volts, continuou ainda um tempinho aqui com consumo de corrente, qualquer coisa vocês voltam o vídeo rever, ainda continuou mais um tempinho aqui com consumo de corrente, mas agora meu capacitor carregou-se. É como se fosse uma bateria. Carregou-se meu capacitor de saída da fonte. Então, não tenho mais consumo nenhum. Eu teria algum consumo aqui se eu botar curto-circuito na minha fonte. Ó. Se eu curto-circuitar essas ponteiras, vai dar consumo. A tensão também cai. Ó. Tensão zerou. Está tendo um consumo de 6 mA. Ó. A tensão caiu de novo. O consumo está todinho nos próprios cabos da minha fonte. Tá vendo? Um detalhe, pessoal. Esse teste de curto-circuito aqui, ó. Você só faz ele com essa corrente bem baixinha, viu? Se você fizer isso aqui com sua fonte, com a corrente alta, a 100 mA tranquilo. Eu não sei, mas se você fizer com 1 ampere, por exemplo, 2, 3, você vai arrebentar a sua fonte. Por quê? Esse curto-circuito está dando consumo na saída da minha fonte. Ó. As ponteiras, quem vai segurar o pancão aqui, como a amperagem que eu regulei aqui está 6 mA, então as ponteiras absorvem esses 6 mA e não será suficiente para danificar nada. Apenas vai dar queda de tensão, que eu mencionei aqui, ó. Mostrei, ó. Zerou a tensão todinha devido ao consumo está sendo nas minhas ponteiras e está tendo um consumo de 6 mA. Mas se eu tivesse botado aqui 10 amperes, que essa fonte no caso me entrega 10 amperes, se eu tivesse colocado 10 amperes, estava vindo os 10 amperes. 6 volts com 10 amperes. Então aí o diodo de saída certamente não iria suportar, os cabos também, alguém ia se arrebentar. Então isso aqui é para teste, amperagem baixinha, 100 mA para trás. Então aqui nós está entendido a questão da queda de tensão. Consumo máximo na minha fonte, zerou a tensão, porém a corrente continua enviando, a tensão caiu, mas é como eu falei, existe a tensão, ela está impulsionando esses elétrons, porém o valor dela aqui está zerado, mas tem a tensão, não sumiu, apenas caiu, ou seja, a queda de tensão está sobre meu circuito. Então por aí nós fica mais ou menos entendido, eu acredito que sim. Vou ligar outra aqui, para nós ver o mesmo resultado, vou deixar numa corrente bem baixinha também, ó. 10 mA, essa que eu vou deixar um pouquinho, essa está em 6, essa em 10, o dobro, digamos assim, ó. Essa vai acontecer mais rápido do que aconteceu com essa. Vou dar o start para inicial, vai acontecer a mesma coisa, zera a tensão, corrente continua o consumo, quando esse capacitor começa a carregar, minha tensão começa a subir, ou seja, começa a restabelecer e normaliza tudo, acaba todo o consumo de corrente. Vou dar o start. Tá vendo? Tensão zerou, corrente continua em 10 mA, ó. Começou a corrente subir, ó. 6 volts, corrente também zerou, ou seja, não tem mais consumo no meu circuito, capacitor carregado com 6 volts, não está exigindo mais corrente nenhuma, ele já armazenou em suas placas o que deveria, zerou também. Então, mesma situação da outra. Questão de queda de tensão. Se eu curto-circuitar as ponteiras dela aqui, vai dar uma amperagemzinha aqui, que é os 10 mA que eu deixei, e vai também cair a tensão. Tá, caiu a tensão e deu os 10 mA, que é a corrente que está sendo liberada na fonte. Soltei, minha tensão restabeleceu, amperagem de consumo não tenho nada. Então, essa daqui era mais para mostrar a vocês isso aí.
Agora, pessoal, vamos aos LEDs. O que eu falei para vocês. Vou desligar a saída da minha fonte. Quando eu desligo aqui, eu vejo os parâmetros que eu configurei, que no caso eu desligando aqui também vai dar, ó. Tá vendo, ó? 6 volts, 10 mA, 6 volts, 6 mA. Então eu quero, por exemplo, testar um LED. Eu sei que uma lógica, por exemplo, esse LED não consome 1 ampere e mesmo que consumisse, eu não quero saber o que ele consome, quero saber a tensão sobre eles. Então, vou deixar a minha amperagem baixinha, 6 mA mesmo, 6 volts, eu acredito que ele não é mais que isso. Eu vou começar pelo próprio diodo. Esse diodo não é um LED, mas é um diodo. Ou seja, ele tem queda de tensão sobre ele. Esses LED que nós chamamos, na verdade, são diodos LED. Ou seja, diodo emissor de luz. Se comporta igualmente que nem o diodo. Ele tem uma queda de tensão nele e essa queda de tensão vai aquecer o material aqui do filamento, produzir eletricidade na questão, não é nem produzir eletricidade, na verdade é emitir luz. Apesar que esses diodos aqui sendo exposto a um claro forte, por exemplo, eles também geram tensão no seu terminal, viu? Do jeito que ele emite luz, a luz sobre ele também ele emite tensão no terminal dele. Ou seja, ele gera tensão. Então, mais ou menos aí. Então, quer saber meu diodo? Quero saber qual é a queda de tensão que está tendo sobre esse diodo, por exemplo. Geralmente o diodo é 0,7 volts, aproximadamente para isso. Então, eu quero ver aqui mais ou menos. Eu tenho 6 volts liberado com 6 mA. Então, eu não vou estourar esse diodo nem minhas ponteiras, como eu falei a você. Até curto-circuitando aqui, eu vou liberar a tensão. Ó. Novamente vai carregar o capacitor, como eu falei a você, devido à corrente. Se eu deixasse essa corrente alta, já teria carregado inicialmente quase. Como está bem baixinha, demora o capacitor de filtro da fonte de saída carregar. Ó a demora que está tendo. Né? Até essa tensão, ó, começou. Vai também zerar a corrente, ou seja, vai cessar o consumo de corrente na minha fonte. Você vê que demora muito, ó, tá vendo? Certamente essa fonte aqui é 10 amperes, o capacitor de filtro dessa é bem maior do que o daquela. Essa daqui só é 5. Então essa tem um capacitor de filtro com a capacitância mais alta, então carrega mais lento, levando em consideração que as tensões estão igual, porém essa daqui até a própria corrente eu deixei mais baixa, né? Mas já complicou mais ainda, digamos assim, esse além de ter um capacitor maior, a tensão de trabalho que eu deixei aqui, a corrente na verdade, mais baixa. Então vamos lá, eu estou liberado 6 volts, 6 mA nas minhas ponteiras. Deixa eu conectar esse diodo dos dois lados aqui, tá vendo? Então esse diodo não deu sinal nenhum ali. O que me diz aqui? Ou esse diodo está aberto, ou ele está polarizado, digamos assim, inversamente. O que seria inversamente? O cátodo com terminal negativo e o anodo com terminal positivo. Então ele não está conduzindo aqui. Tá? Inverso a polarização dele. Seria a mesma coisa eu ter testado com o meu multímetro. Então aqui nesse modo ele não conduziu ou então está aberto. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter as ponteiras. Eu estou com um chanfrozinho, pessoal, que é o ladozinho que tem um chanfrozinho, uma listazinha branquinha no cantinho dele, na garra positiva. Esse do diodo eu estou mostrando para vocês só para nós ter noção. Então vou remover as ponteiras e vou virar a posição do diodo, viu? O chanfrozinho está para cá, vou levar ele para lá agora. Vou tirar ele daqui, ó. Deixei ele nessa posição aqui, ó. Ou seja, agora o chanfrozinho está para lá. Agora nós vamos ter meu sinal positivo que vai conduzir para cá e se eu injetar o negativo aqui vai conduzir para lá. Então vou ter queda de tensão, porém, como eu falei, o diodo tem uma queda de tensão própria dele. Então vamos ver o que é que acontece. Tá vendo? Meu circuito está consumindo 0,006 ampere, ou seja, 6 miliampere, e está tendo uma queda de tensão de 0,71 volts. Esse 0,71, pessoal, é a queda de tensão do próprio diodo. Agora eu vou dar pausa na saída da fonte e vou deixar essa tensão aqui 30 volts. É o que eu falei a vocês. Eu preciso, para mim saber qual a queda de tensão desse diodo, para que a partir de 0,71 volts, ele já começa a conduzir. É o que ele está, a queda de tensão que ele está tendo da minha fonte, 0,7 volts. A partir daí ele começa a conduzir. Então é o restante que não mencionei antes, que minha fonte, quando zerou a tensão, quando eu curto-circuitei aqui, ó, eu vou simular o curto para vocês verem. Vou deixar a tensão em 30 volts, não interessa essa tensão aqui, ó. Quantos volts que seja, ou seja, eu tenho 32, o que me interessa é a corrente estar baixinha para não danificar meu circuito. Meu diodo trabalha com até 1 ampere, mas eu não vou injetar 1 ampere nele aqui, curto-circuitando ele para não estourar ele, mas vou deixar 6 miliamperes porque eu quero ver a queda de tensão sobre ele. Se eu também pegasse um multímetro e medisse aqui em cima, eu vou fazer esse teste para nós ver. Eu vou pausar o vídeo um pouco, vou pegar meu multímetro ali, viu? Tá na outra bancada ali. Esse detalhe para quem está aprendendo eletrônica é bonzinho compreender eles, viu? Trouxe o multímetro, estou com ele aqui na escala de 20 volts. Para deixar de 200.
Mas não, porque a queda de tensão vai ser baixinha. Eu vou deixar ela de 20 para nós ver a queda de tensão sobre o nosso LED ali, que é o que vamos ter nas ponteiras aqui, viu? Eu vou estar liberando os 32 que eu tenho na minha fonte, ó. Só que a amperagem bem baixinha. 0,006 ampere, que seria 6 miliamperes. Então eu vou liberar a tensão na saída da minha fonte. Inicialmente vai ocorrer o de antes, que nem sempre ocorreu, que foi caiu toda a tensão, vai carregar mais uma vez o capacitor para aí sim restabelecer a tensão. Então vamos aguardar o mesmo processo. Por quê? Porque minha amperagem está bem baixinha. Vou aguardar restabelecer a fonte. Tudo isso aqui é porque a corrente está baixinha, pessoal. Então isso é a demora que está tendo todinha para carregar meu capacitor. Agora demorou mais porque meu diodo lá também está tendo queda de tensão sobre ele. Então eu vou soltar ele aqui para nós ver a tensão realmente subir para os 32, viu? Tá vendo? Meu diodo trabalhou ali que ele fosse um diodo Zener. Regulou em 7 volts ali, ó. Tá vendo? O restante ficou sobre ele a queda de tensão. Então ele funcionou como um regulador de tensão nessa situação aí. Você viu? Paralisou em 0,7 volts. Quando eu liberei ele lá, começou a subir. Vai subir até os 32. Então, se eu não tivesse liberado ali, minha tensão teria ficado cravada em 0,7 volts. Ele estaria trabalhando como um diodo Zener. Fazendo o quê? Regulando em 0,7 volts. Ó, demora. Porque, como eu falei, agora a tensão está alta. Agora é que está demorando a subir a tensão até o máximo que é 32 volts, tá vendo? Mas tá aí. Isso é bom para quem está aprendendo, quem não sabia, ver esses detalhes na prática, pessoal. Então, deixa chegar. Ó, como está demorando. Por mais que a tensão está alta, a demora que está tendo para restabelecer a tensão. 20 volts agora. Né? Osciladazinha na corrente. Se eu tivesse deixado em 6 volts, já teria carregado 6 volts. Como eu não deixei em 6, deixei agora em 32, então meu capacitor vai se carregar até essa tensão de 32 volts. Antes, como eu deixei em 6 volts, que foi a saída 6 volts, ele só carregou até 6. Agora, como eu tenho 32, o capacitor vai carregar com os 32 volts. Tá vendo? A corrente está tão baixa que não está conseguindo deixar subir essa tensão mais, ó, tá vendo, pessoal? Isso aqui já é a corrente que está baixa demais. Então não vou esperar, não. Vai chegar, vai, só que demora bastante, ó, tá vendo? 20,31 e vai, ó, 32, 32. Vai chegar aos 30, vai. Só que aí talvez eu não sei o tempo que vai, ó, 35. Sempre vai subir. Até o máximo que a fonte está saindo. Só que, como eu falei, como a corrente está bem baixinha, então demora bastante a armazenar essa tensão lá nas placas desse capacitor, pelo fato da corrente estar sendo baixíssima. Então vou deixar aqui. Eu vou pausar, ó. Tem dois que eu liberei saída, eu vou deixar esses dois mais baixos. Duas coisas ali, ou baixa essa tensão ou aumenta um pouquinho a corrente. Eu não estou querendo trabalhar com corrente alta, pessoal. Eu vou deixar essa corrente em 6 mA, em 10. Nós trabalhamos com um pouquinho mais de corrente. Pronto. Dizendo, ó, isso aqui é ruimzinha de regular, viu? Pronto. 12 mA. Pronto. Não queima circuito nenhum aí. Então vou liberar novamente. 28 volts, deixar no máximo. Carrega agora mais ligeiro. Tá vendo? Deixa eu carregar para nós ver. Sempre que desconecta, o capacitor vai descarregando, o próprio circuito vai consumindo. Tá vendo que agora vai chegar aos 30 mais rápido? Ó, 32 volts. Pronto, aí pausou. A corrente agora já está carregando com corrente lá o capacitor. Ó, zerou agora. Tá vendo? 12 mA, 32 volts. Então agora eu vou novamente no meu diodo. Vou plugar as ponteiras aqui, vai cair essa tensão. Eita, escutaram o estalo, pessoal? Pelo fato da tensão estar alta, né? Ou seja, a tensão alta, corrente 12 mA, viu o estalozinho que deu? Nem eu estava esperando dar esse estalozinho. Se eu tivesse deixado as ponteiras plugadas e tivesse ligado, não teria dado. É como que deu faísca. Mas você está vendo que minha tensão está 0,7 volts. Eu tenho uma tensão de 0,7 volts nas ponteiras do meu multímetro, da minha fonte de bancada, com uma corrente de 12 mA circulando aqui no meu circuito. Então esse diodo certamente aquece alguma coisa, seja lá quanto for, porém, como eu falei, ele suporta uma pé, para ele isso aqui tá nada, ou seja, está circulando sobre ele, as próprias ponteiras consomem e retorna pelo circuito, então de boa. Eu vou só medir aqui para vocês verem. Eu observo a tela do multímetro, quantos volts é que eu tenho nas ponteiras desse diodo ali, de um lado e do outro, que seria a mesma ponta da garrazinha aqui, ó. Ó, é para ser 0,7, é a queda de tensão que está sobre ele, isso aqui, ó. Tá sobrecaindo sobre ele. Então vamos lá. Ó, tá vendo lá no multímetro? Acusando 0,70 volts, ou seja, 0,7.
E, inclusive, diz até que eu estou com a ponteira invertida, ou seja, minha ponteira positiva está na negativa e a negativa na positiva. Então, eu vou normalizar aqui para nós ver normalzinho lá, direitinho. 0,69 volts. A fonte aqui mostra 0,75. Porém, tem percas nessa própria carrinha. Elas têm queda de tensão sobre elas também, porque elas têm, digamos assim, alguma resistência ohmica. Então, no final aqui, realmente, eu não tenho mais o mesmo que está saindo de lá. Ou o meu multímetro também não está sendo tão fiel. Ali mostra 0,75, ali 0,69. Ou seja, uma diferença de 0,06 volts. 6 décimos de volt. Não é 6 milivolts. 6 décimos de volt. Então, pessoal, por aqui nós já tirou nossa primeira conclusão, que foi, nós sabemos a queda de tensão sobre esse diodo, inclusive testamos ele. Como ele não conduziu de jeito nenhum de um lado e conduziu no outro com essa queda de tensão, eu sei que esse diodo me oferece uma queda de tensão de 0,7 volts. Diodo, ok. Nosso LED, zero toda a tensão. Ó, zero toda essa tensão. Volts. Ó, já está acendendo isso aqui. Então, você, para não queimar ele, você começa com uma correntezinha, uma correntezinha baixinha, 10 mA aproximadamente, que é o que eu deixei aqui. Ó, vou deixar, vou mexer com a corrente aqui um pouquinho para nós ver. Está em 10 mA. 1,70 volts ele já começou a acender esse LEDzinho. Então, por aí eu tenho noção da tensão que ele trabalha. 1,70, ó, já está bem claro. Ó, 1,9, 2 volts, bem acesão. Então, por aqui eu sei o que é 2 volts. Se você tem muito e quer realmente saber o máximo que ele tolera, você queima ele, né? Ou seja, como eu tenho, como eu falei, eu tenho muito deles ali, eu vou aumentar a tensão dele para ver até onde ele aceita. Eu vou aumentar gradativamente aqui em décimo de volta. 2,01 volts, 2,02, 2,03. E aqui eu vou até onde eu sei o que ele suporta e ele vai queimar. 10 mA a corrente dele só, viu? Só que eu sei que já é 2 a corrente de trabalho desse. Certamente aqui é o de 1,8 volts, né? Nem 2 na verdade. Ele está com 1,9, não chegou nem a 2 e já está com esse brilhão todo. Na verdade, pronto, ele passou de 2, pessoal. Ó, vou deixar estabilizar para vocês verem. Deixa a fonte estabilizar. Ó, 1,9 volts. A queda de tensão sobre o LED, tá vendo? 1,93. Então, essa queda de tensão que está tendo sobre ele. Todo o excesso que eu estou passando vai fazer com que ele queime. Então, eu vou mexer na regulagem. Você vê que está passando. Eu vou desligar a saída. Apagou o LEDinho. Então, estou injetando nele 2 volts. 1,9 é a queda de tensão sobre ele. O que passa de excesso, força, obrigando a corrente a passar sobre ele, que é quem queima ele é a corrente aqui. Ó. O excesso de tensão só faz com que essa corrente flua com mais intensidade para que ele queime. Ó. Todo aquele processo, uma queda de tensão total, carregando capacitor, o LED acendeu. Ó. Tá vendo que quando restabelece até o LED volta? 1,94 volts, a queda de tensão que eu estou tendo. Então, a partir desse 1,94, o que eu aumentar de tensão aqui é excesso, termina queimando ele e não serve, na verdade, mais para nada. A partir daí, eu vou deixar aqui. A partir daí, eu mesmo baixando essa tensão para 1,93, vou deixar 1,94 a saída. Ou seja, se ele está consumindo 1,93 que está sendo aquela tensão sobre ele, se eu deixar 1,94, não altera em nada o brilho sobre ele. Ó, tá vendo? 1,91 sobre ele. Então acontece nem com os outros. Se eu deixar uma tensão alta, essa corrente se torna alta para ele. E eu também, se eu baixar a corrente, certamente, ó, se eu baixar a corrente, o que acontece? Ele vai chegar uma hora que vai apagar por falta de corrente. Então vamos ver. Ó, ele vai apagar não por tensão, por corrente. Ó. Tá ficando mortinho, faltando corrente para ele. Ó. Tá vendo? Ó, bem mortinho já. Ó. Apagou, zerou totalmente a corrente também, na verdade, né? Vou deixar 0,1 ampere. 1 miliampere aí, ó. Tão baixinho que a corrente ali não vai conseguir restabelecer mais. Viu? Deixa eu subir para 10. 11 miliampere. Tá. Se eu deixar a tensão aqui, pessoal, 1,9 volts, ó, essa tensão máxima é 1,9 volts. Deixar 1,9 cravado. 1,90 volts, é 1,9. E essa amperagem eu vou mexer com ela. Tá 11 miliamperes, eu vou mexer com essa amperagem. Ó. Isso aqui é o que eu libero na saída. Eu vou deixar aqui 10 amperes aqui, por exemplo, se essa for 10, mas ela não dá. Quem vai dizer a amperagem aqui é o próprio LED, o que ele precisa. Ó. 1 ampere, ó. 5 amperes, vou deixar. 5,2 amperes. Mas a tensão, lembrando que a tensão tá a tensão máxima do meu LED
Trabalha. Então aqui o que aconteceu aqui, ó. Meu LED continua aceso, com a tensão sobre ele de 1.9, que é a queda de tensão sobre ele, e eu liberei na saída da minha fonte aqui 5 amperes, ó. 5.2 está na saída. Ou seja, o que ele está recebendo aqui, na verdade, é só o que ele precisa para acender. 5 amperes. Agora, se eu mexer nessa tensão para qualquer coisa que a mais que eu tenho aqui, vai torrar. Isso aqui, pessoal, prova. Isso aqui prova uma coisa que o pessoal já vê muito em grupos aí, WhatsApp, onde o pessoal vê tira alguma dúvida. O pessoal perguntar, por exemplo, você tem um aparelho e ele, por exemplo, é 12 volts. E o pessoal perguntar assim, pessoal, eu tenho esse aparelho, ele funcionava com 12 volts, porém a fonte dele era 12 volts, 2 amperes. Mas e aí, se eu trocar, ó, continua acesinho. Mas e aí, se eu trocar a fonte dele, que era de 12 volts, 2 amperes, por uma que é 12 volts, 5 amperes, vai queimar? Eu já vi gente dizendo, vai queimar, não troca de jeito nenhum, porque não sei o quê. Já vi outros dizer, pode trocar sem problema nenhum. E eu respondo, pode trocar sem nenhum problema. Na verdade, é melhor ainda. Por que é melhor? Porque se meu LED, por exemplo, fosse um circuito que oscila o consumo dele, de repente esse LED precisa em algum momento esse LED precisa de mais corrente, minha fonte está enviando. Apenas ele não está usando. O que ele está usando está aqui, ó, 0,2 amperes, ou seja, ele está consumindo 20 miliamperes e 1.9 volts sobre ele. Agora é crítica essa tensão. Ele não suporta muita tensão. Aumentou a tensão, também vai subir o consumo de corrente e ele vai torrar. Então você faz um teste até onde ele suporta. Só que eu já sei, esse aqui, ele é aproximadamente 15 miliamperes e próximo desses 2 volts. Tava com 1.9, tava meio morto, agora tá bem clarão. Ó. Não vou queimar o bichinho não, deixa ele aí. Por aqui nós já tivemos certeza, o brilho dele máximo aqui, ó, 2 volts. 15 miliamperes, eu já sei que é 15, na verdade a corrente eu já sabia. A tensão eu sei que é 1.8, 1.9. No diodo nós vimos que a tensão, testou, soube se esse diodo tá bom, se tá ruim. Para quem não tem fonte de bancada, pessoal, dá para fazer uma fontezinha capacitiva. Agora tem que fazer ela com uns resistor bem alto. Eu fiz um até no canal aí um tempo aí. Qualquer coisa eu deixo até o link dela aí no comentário aí, fixado aí. Primeiro comentário. Para quem quiser dar uma olhadinha como fazer ela. Mas tem aí outros canais também, se quiserem pesquisar, vocês encontram. É como fazer uma fonte capacitiva. Capacitorzinho, poliéster, alguns resistorzinhos. Coisa rápida e fácil você fazer. Adapta uma ponteirinha para dar no seu multímetro, para você ver que a deteção bem certinha. Agora eu aconselho botar um resistor aí 30, 40K, viu? Eu fiz umas aqui para teste com 10K, com 15, com 20. Queimou os LED. Porque, como eu falei, os LED é bem sensível à questão de excesso de corrente deles. No caso, a fonte capacitiva, ela chega a entregar aí 300 volts na saída. Porém, como eu falei, como a corrente é bem baixinha, a queda de tensão sobrecai sobre ele. Então, pessoal, essas práticas, esses testes que nós faz que conclui se eu vou baixar essa tensão. Como eu falei, por aqui a tensão baixa é onde eu testo o LED para saber a tensão dele é baixa. Viu? Aquela tensão de diodo, alguma coisa, não. Ali vai. É como eu falei, porque ele suporta uma corrente bem alta. Deixar aqui 10 miliamperes também. Viu? Tensão que eu vou aumentando. No caso aqui. No caso, minha tensão está praticamente zerada. A saída eu não estou deixando liberar nenhum volts. Esse aqui eu não sei nem terminal de positivo que negativo, mas ele tem aqui no terminalzinho negativo e positivo. Esse LED é maior, esse LED é de lanterna. Ó, então já está conectado com suas devidas alimentação. Falta agora eu liberar a tensão para que ele acenda. Vamos lá. Esse daqui acende bem forte. Esse daqui tem um claro fazer que nem poderoso. Vou começar da tensão bem baixinha e vou aumentando. Quando começar a dar consumo de corrente é onde eu sei que ele vai começar a acender também, viu, pessoal? Eu vou subindo gradativamente. Tenho agora 10 milivolts. Vou adiantar até chegar a 1, que eu sei que ele não vai ser menos que 1. Quer dizer, de maneira nenhuma ele acende com 1 volts. Sei que é bem acima de 1. Estou em milivolts ali para quando começar a acender eu ter um controle mais fiel nos valores. 1.2, 1.5, 1.6 volts, 1.7, vamos chegando a 2 volts. Porra, assim quer dizer que é mais que 2 volts. Não deu nem sinal de vida ainda, tá vendo? 2 volts nada. 2.3, 2.4. Ó, começou a acender. A partir de 2.5 volts ele daí começou a acender. Certamente ele vai ser 3 volts esse LED, viu? 2.53, ele já está acendendo. Esse aqui tem um claro forte e medonho. Tá vendo? 2.6. Então por aí você vê o claro dele quando se torna um brilhão máximo. Ó, 2.7. Ó, vamos deixar 3 volts.
3 volts. Estou vendo ele com brilho já considerável. Que é desse LED de lanterna, viu, pessoal? Bem incandescente já. Viu? Apesar que eu acho que ele clareia mais que isso. Esse daqui, quando ele aquece, ele tem um dissipador na traseira dele. Você consegue sentir o calor dele. Então, ele é aproximadamente 3 volts. Esse LED está tendo queda de tensão por falta de corrente. Então, ele não é 10 mA. Vou aumentar a corrente dele aqui. Ou seja, a tensão dele certamente é 3 volts. Mas aí, quantos miliamperes? Na verdade, eu nem sei. Mas eu vou aumentar aqui. Eu vi aqui quando ele deu acho que 2,6, alguma coisa. Ele deu tipo um piscar, alguma coisa desse tipo. Como que entendeu alguma coisa de erro. Eu vou ver se eu volto essa tensão para nós ver. É aproximadamente aqui perto realmente de 2,6. Tá vendo que aquela tensão sobre ele está 2,6 volts? Então essa é a tensão de trabalho desse LED. Desse diodo. Diodo LED. 2,6 volts. Então eu já sei que ele precisa de 2,6 volts. A partir daqui eu vou regular minha fonte em 2,6 volts e libero corrente o máximo possível que não vai queimar meu LED. Ó, 2,6 volts aquela tensão sobre ele. Então, pessoal, por aqui eu subo aquela tensão dele que está sendo 2,66. É a tensão que ele precisa para funcionar. Mas corrente, eu não sei. Minha fonte, como está em 10 mA, está regulando a passagem de corrente para ele, ou seja, ele está faltando uma amperagem para ele. Então vou voltar minha tensão, que eu passei de 2,6, está em 3, ó. Tá vendo? 2,9, 2,8, 2,7, 2,6. Tá vendo? Mais uma vez meu LED deu tipo uma piscada, caiu muito o brilho dele. Tá vendo? Ó, 2,6. Ele chegou uma hora aqui, ó, tá vendo? Mas eu sei que aquela tensão dele está sendo 2,6, vou deixar 2,6 a minha tensão e vou aumentar essa amperagem para nós ver o que é que ocorre aqui. Já 30 miliamperes, tá vendo? Aquela tensão dele está sendo 2,6. Qualquer coisa que passe a 2,6, começa, é como eu falei, forçar os elétrons fluir nele. Eu vou deixar para 2,7. Tá 2,7, 14 miliamperes, não está consumindo mais que isso. 2,8, o brilho está bem, está consumindo mais de 14 miliamperes. Vou olhar agora na corrente. Não vou subir logo para 30, para 40, 31. Para eu ver mais ou menos o que ele está consumindo ali. Tá vendo? Esse lado, pessoal, aparentemente ele aqui é de 2,6, 2,5 amperes. Ele com 2,6 ele ilumina bem fraquinho. Ó, 2,7 você vai ver que caiu bastante o brilho, consumo bem baixinho. Então ele é um LED mais ou menos aproximadamente de 2,7 é um LED para 3 volts. Tá vendo? 3 volts mais ou menos esse LED aqui. 2,7 até 3 volts. Eu vou liberar um pouquinho mais de corrente para eu ver o consumo dele, se está excessivo ou não. Clareia bastante esse LED. Ele ainda não está com o brilho total dele, viu? Deixa eu ver se vocês veem pelo... Não. Então clareia muito. Por aqui eu sei, 70 mA, está consumindo realmente 70, está para 80, voltou para cada tensão. Então ele está no limiar da corrente de trabalho dele. 2,7, 2,8, vou baixar para 90 mA. Está tendo queda de tensão nele, então ele não precisa dessa tensão que eu estou deixando aqui até 3, ó. Tá 2,8. Deixar 100 mA, ver qual é o consumo desse LED. 66 mA. Certamente esse LED tem um consumo próximo, aproximadamente 100 mA mesmo. Vou baixar aqui para 3, 2,9, 3. 3 volts. Por aí, pessoal, você tem uma noção da tensão que esse LED precisa para trabalhar. Tá vendo? Ele está tendo uma queda de tensão dele sobre 2,8 volts. Então a queda de tensão dele é aproximadamente 2,7, 2,8, próximo disso. Corrente de trabalho, não se sabe certinho, teria que regular aqui, que eu deixei aqui, ó. Tá em 2,8, tá vendo? 60 mA. Eu não me lembro se esse LED, eu acho que ele é 3 watts. Por aqui você faria um cálculo. Tensão vezes essa corrente, ou seja, 2,8 volts vezes 0,06 amperes, ou seja, 60 miliamperes. Teria o resultado se realmente dá esses 3, da perto de 3. Se eu não me engano, é 3 watts a potência desses LED. Vou deixar aqui 100, 150 miliamperes. E vou mexer nessa tensão gradativamente ali, um por um, para eu ter uma noção. 2,81, 2,82. Certamente é 3 volts esse LED. 3 volts. É como eu falei, como ele tem um dissipador atrás, ele trabalha quente. Olha, clareia franco esse LED.
Então ele trabalha quente. Por aí você começa a perceber também o aquecimento desse dissipador dele. Está começando a realmente aquecer. Mas ele é um LED aproximadamente para 3 volts. Ó. Continua com aquela tensão sobre ele de 2,8 volts. Essa é a tensão de trabalho dele, pessoal. 2,89. Ele está entre 2,7 e 2,8. Tá vendo? Tá, como eu deixei bem para 3, está passando a tensão dele, está tendo um consumo excessivo já de corrente. 150 mAh num LEDzinho desse. 2,9 volts. Tensão de trabalho mais razoável dele aí, ó. 133 mAh, 2,9 volts. Um LED próximo de 3 volts. Eu fosse fazer uma regulagem de tensão para ele de uma fonte qualquer, calibrava ele aqui em 2,9 volts, ó. Claro, excelente ele tá, ó. Ó. Tem um clarinho meio que amarelozinho, um pouco, ele não é branco realmente não, é um pouquinho que amarelo, claro, desse LED. Né, não? Então deixa ele regulado assim, um resistor para cálculo, por exemplo, para regular essa corrente dele aqui, um resistor para mantendo essa tensão 2,9, corrente aqui 130 mA aproximadamente, viu? É o que ele está consumindo, em 2,9 volts. Se eu botar para 3, a tensão subiu excessivamente. Deixa, ele não vai queimar com 3 não, porque esse LED eu acredito que é de 3 amperes, 3 volts. Pelo calor dele aqui eu sei. Der errado eu desligo a fonte. Vamos ver se ele está consumindo esses 300 mA. 200. Tá vendo? Então ele é um LED próximo de 3 volts, 200 mA. 2 vezes 3, 6. Então certamente esse LED é de 5 watts, pessoal. Tá vendo? Já não é 3. Tá trabalhando tranquilamente agora aí. Tá frio, eu tô com o dedo aqui atrás do dissipador, tá frio. Só morninho. Então um LED de 3 volts, consome 200 mA danado. Tá vendo? Como eu falei, pessoal, só questão de ter noção. Já se você fizer uma fonte, que eu falei, capacitiva, você vai saber a tensão dele aqui certinho, essa aqui é a tensão. Mas corrente, você teria que realmente buscar direitinho ou fazer alguns testes que eu fiz aqui para chegar a uma conclusão. Esse aqui eu já sei que é isso aqui, ó. Ele tem um dissipador atrás, então ele vai queimar se não deixar o dissipador, se for por longo tempo. Mas está frio aqui, ó. Tá só morno, natural. Mas o dissipador é necessário, senão o fabricante não teria colocado para haver uso prolongado. Um claro forte danado. 3 volts, 200 mA. Então por aí, pessoal, termina a aula. Ficou um conteúdo já bem avançado. Eu pensei de fazer em menos tempo, mas é assim mesmo.